protegido, independentemente da tentativa ter ou não sucesso. Se a sua empresa entendeu essa questão e implementou controles de acesso adequados e auditorias que protegem os arquivos confidenciais, então você está tomando medidas poderosas na direção certa. Combinando a tecnologia e a engenharia social, o engenheiro social vive da sua capacidade de manipular as pessoas para que elas façam coisas que o ajudem a atingir o seu objetivo, mas o sucesso quase sempre requer uma grande dose de conhecimento e habilidade com os sistemas de computador e telefonia. Esta é uma amostragem dos golpes da engenharia social nos quais a tecnologia teve um papel importante. O aqui atrás das grades, quais são algumas das instalações mais seguras que você consegue imaginar, protegidas contra invasões, sejam elas de natureza física, de telecomunicações ou eletrônicas? Fort Knox? Não? A Casa Branca? Também não. NORAD, a instalação da defesa norte-americana enterrada nas profundezas de uma montanha? Certamente que não. E as prisões e os centros de detenção federais? Eles devem ser tão seguros quanto qualquer outro lugar do país, certo? As pessoas raramente escapam, e quando conseguem, normalmente são presas logo. Você deve achar que uma instalação federal não está vulnerável aos ataques da engenharia social. Mas está errado, não existe segurança a toda a prova em lugar algum. Há alguns anos, uma dupla de grifters, trapaceiros profissionais, estava com um problema. Acontece que eles haviam roubado uma grande soma em dinheiro de um juiz local. A dupla já era procurada pela lei há muito tempo, mas desta vez as autoridades federais se interessaram pelo caso. Elas pegaram um dos grifters, Charles Gondorf, e o colocaram em um centro correcional perto de São Diego. O magistrado federal ordenou que ele fosse detido como um criminoso frio e um perigo para a comunidade. O seu colega Johnny Hooker sabia que Charlie ia precisar de um bom advogado de defesa. Mas de onde viria o dinheiro para pagá-lo? Assim como a maioria dos grifters, o seu dinheiro sempre havia sido gasto em roupas boas, carros novos e mulheres assim que era ganho. Johnny raramente tinha o suficiente para viver. O dinheiro para pagar um bom advogado teria de vir de outro golpe. Johnny não podia fazer isso por conta própria. Charlie Gondorf sempre havia sido o cérebro de seus golpes. Mas Johnny não se atrevia a visitar o centro de detenção para perguntar a Charlie o que deveria fazer, não agora que os federais sabiam que havia dois homens envolvidos no golpe e estavam loucos para pegar o outro. Da mesma forma, apenas a família podia visitá-lo, e isso significava que ele teria de mostrar uma ID. 140. A arte de enganar notificação falsa e dizer ser um membro da família. Tentar usar um ID falso em uma prisão federal não parecia ser uma ideia muito inteligente. Não, ele teria de entrar em contato com Gondorf de outra maneira. Isso não seria fácil. Nenhum recluso de qualquer prisão federal, estadual ou municipal pode receber ligações telefônicas. Uma placa colocada ao lado de cada telefone de um centro de detenção federal diz algo do tipo: todas as conversações feitas neste telefone estão sujeitas a monitoramento e o uso do telefone é considerado consentimento com o monitoramento. Ter os oficiais do governo ouvindo as suas ligações telefônicas enquanto se comete um crime é um modo de aumentar os seus planos de férias financiados pelo governo federal. Johnny sabia, porém, que determinadas ligações telefônicas não eram monitoradas, as ligações entre um prisioneiro e seu advogado, as quais são protegidas pela Constituição como comunicações entre cliente e advogado, por exemplo. Na verdade, a prisão onde estava Gondorf tinha os telefones conectados diretamente ao escritório do defensor público. Escolha um daqueles telefones e uma conexão direta é estabelecida com o telefone correspondente do EADP. A empresa de telefonia chama isso de conexão direta. As autoridades desavisadas supõem que o serviço é seguro e invulnerável porque as ligações feitas só podem ir para a defensoria pública, e as ligações recebidas são bloqueadas. Mesmo que alguém pudesse de alguma maneira encontrar o número do telefone, eles estariam programados na empresa de telefonia para negar encerramento, o qual é uma expressão complicada da empresa de telefonia para descrever o serviço no qual as ligações recebidas não são permitidas. Como todo grifter meio decente conhece bem a arte da fraude, Johnny descobriu que tinha de haver um modo de contornar esse problema. Lá dentro, Gondorf já havia tentado pegar um dos telefones do EADP e dizer: aqui é Tom, do centro de reparos da empresa de telefonia. Estamos executando um teste nessa linha e preciso que você tente discar 9, 0 e 0. O 9 acessaria uma linha externa, o 0, 0 ligaria para uma telefonista de interurbano. Isso não funcionou, a pessoa que atendeu ao telefone no EADP já conhecia esse truque. Johnny estava com mais sorte. Ele descobriu rapidamente que havia 10 unidades no centro de detenção, cada uma com uma linha telefônica direta para o escritório do defensor público. Johnny encontrou alguns obstáculos, mas como um bom engenheiro social que era, ele pôde pensar em modos de contornar esses empecilhos aborrecedores. Em qual unidade estava Gondorf? Qual era o número de telefone dos serviços de conexão direta daquela unidade? E como poderia mandar um recado inicial para Gondorf sem que ele fosse interceptado pelos agentes penitenciários? O que parece ser impossível para a maioria das pessoas, como obter os números secretos dos telefones localizados nas instituições federais, quase sempre está a algumas ligações telefônicas de um verdadeiro golpista. Após algumas noites sem dormir criando um plano, Johnny acordou uma manhã com todo o plano traçado em sua mente. Esse plano tinha 5 etapas. Jargão: conexão direta, a expressão da empresa de telefonia para uma linha telefônica que vai diretamente para um número específico quando o telefone é tirado do gancho. Negar encerramento, uma opção de serviço da empresa de telefonia na qual o equipamento de comutação é definido para que as ligações não possam ser recebidas naquele número de telefone. Capítulo 11. Combinando a tecnologia e a engenharia social. Primeiro, ele encontraria os números de telefone daqueles 10 telefones de conexão direta com o EADP. Mudaria todos os 10 para que os telefones também pudessem receber ligações. Descobriria em qual unidade estava Gondorf. Em seguida, descobriria qual número de telefone ia para aquela unidade. Finalmente, combinaria com Gondorf um momento para ele esperar a sua ligação, sem que o governo suspeitasse de nada. Muito fácil, ele pensou. Ligue para mim. Johnny começou ligando para o escritório comercial da empresa de telefonia sob o pretexto de ser da Administração de Serviços Gerais, a agência responsável pela compra dos bens e serviços para o governo federal. Ele disse que estava trabalhando em um pedido de aquisição de serviços adicionais e precisava das informações de faturamento dos serviços de conexão direta usados no momento, incluindo os números de telefones e o custo mensal do centro de detenção de São Diego. A senhora ficou feliz em ajudar. Só para ter certeza, tentou discar para uma daquelas linhas e obteve a gravação típica: esta linha foi desligada ou está fora de serviço no momento, o que ele sabia que não significava nada além de que a linha estava programada para bloquear as ligações recebidas. Ele sabia com o seu amplo conhecimento das operações e dos procedimentos da empresa de telefonia que precisava falar com um departamento chamado Centro de Autorização de Memória de Alterações Recentes ou RCMAC. Sempre me pergunto quem será que inventa esses nomes. Ele começou ligando para o escritório de negócios da empresa de telefonia.
Disse que era de consertos e precisava do número do CMAC que tratava da área de serviço do código de área e prefixo que ele tinha, o qual era atendido pelo mesmo escritório central de todas as linhas telefônicas do centro de detenção. Essa era uma solicitação de rotina, o tipo de informação fornecida aos técnicos que estão de serviço e precisam de auxílio, e o operador não hesitou em lhe dar o número. Ele ligou para o CMAC, deu um nome falso e repetiu que trabalhava em consertos. Quem atendeu foi a senhora que deu os números de telefone do centro de detenção algumas ligações antes. Quando ela atendeu, Johnny perguntou: esse é o número configurado para negar encerramento? Sim, ela disse. Bem, isso explica por que o cliente não consegue receber ligações, afirmou Johnny. Ouça, você pode me fazer um favor. Preciso mudar o código de classe da linha ou remover o recurso para negar encerramento, tudo bem. Houve uma pausa enquanto ela verificava outro sistema de computador para saber se um pedido de serviço havia sido feito para autorizar a mudança. Ela explicou. Esse número deve estar restrito apenas para as ligações feitas. Não há nenhuma ordem de serviço para uma mudança. Certo, mas há um erro. Devíamos ter processado o pedido ontem, mas o representante normal da conta que trata desse cliente ficou doente e esqueceu de passar o pedido para outra pessoa. Assim sendo, agora é claro que o cliente está reclamando. Após alguns momentos enquanto a senhora pensava na solicitação, o que iria contra os procedimentos operacionais padrão e comuns, ela disse, ok. Ele a ouviu digitando a alteração. E alguns segundos depois estava tudo pronto. 141. O gelo havia sido quebrado, um tipo de cumplicidade havia sido estabelecido entre os dois. Lendo a atitude e disposição da mulher em ajudar, Johnny não hesitou em se aproveitar. Ele disse, você tem alguns minutos mais para me ajudar. Sim, ela respondeu. Do que você precisa? Tenho algumas outras linhas do mesmo cliente, e todas estão com o mesmo problema. Vou ler os números para você conferir se eles não estão configurados para negar encerramento tudo bem. Ela disse que estava tudo bem. Alguns minutos depois, todas as 10 linhas telefônicas haviam sido consertadas para receber ligações. Encontrando Gondorf. A seguir, ele precisava encontrar em qual alojamento estava Gondorf. Essas são aquelas informações que o pessoal que administra os centros de detenção e as prisões não quer que pessoas de fora saibam. Novamente, Johnny teve de depender das suas habilidades de engenheiro social. Ele fez uma ligação para a prisão federal de outra cidade e ligou para Miami, mas qualquer outra prisão serviria e disse que estava ligando do centro de detenção de Nova York. Ele pediu para falar com alguém que trabalhasse no computador centro do Bureau, o sistema de computadores que contém as informações sobre todos os prisioneiros de uma instalação do Bureau de prisões em qualquer lugar do país. Quando aquela pessoa atendeu, Johnny caprichou no seu sotaque do Brooklyn. Oi, ele começou. Aqui é Thomas do FDC Nova York. A nossa conexão com o centro está caindo. Você pode encontrar a localização de um prisioneiro para mim. Acho que ele pode estar na sua instituição. E deu o nome e o número de registro de Gondorf. Não, ele não está aqui, o rapaz respondeu após alguns momentos. Ele está no centro correcional de São Diego. Johnny fingiu estar surpreso. São Diego. Ele deveria ter sido transferido para Miami na semana passada. Será que estamos falando da mesma pessoa? Qual é a data de nascimento dele? 3/12/1760. O homem leu na sua tela. Sim, é o mesmo. Em qual alojamento ele está? Ele está no 10 Norte, disse o homem respondendo à pergunta, muito embora não houvesse nenhum motivo para que um empregado de uma prisão de Nova York precisasse saber disso. Johnny agora tinha os telefones acionados para receber ligações e sabia em qual unidade estava Gondorf. A seguir, tinha de descobrir qual número de telefone estava conectado à unidade 10 Norte. Essa etapa era um pouco mais difícil. Johnny ligou para um dos números. Ele sabia que a campainha estaria desligada e ninguém saberia que ele estava tocando. Assim sendo, ficou lá sentado lendo o guia de viagem em grandes cidades da Europa enquanto ouvia o sinal constante no fone de ouvido até que finalmente alguém atendeu. O interno do outro lado, obviamente, estava tentando falar com o seu advogado. Johnny estava preparado com a resposta esperada. Escritório do Defensor Público, ele anunciou. Quando o homem pediu para falar com o seu advogado, Johnny disse, vou ver se ele está disponível, de qual alojamento você está ligando. Ele anotou a resposta do homem, colocou a ligação à arte de enganar. 142. Capítulo 11. Combinando a tecnologia e a engenharia social em espera e voltou após meio minuto com a resposta, ele está no tribunal, você terá de ligar mais tarde, e desligou. Ele havia passado uma boa parte da manhã, mas poderia ter sido pior, a sua quarta tentativa caiu no 10 Norte. Assim sendo, Johnny agora tinha o número de telefone com o EDP da unidade onde estava Gondorf. Sincronizem seus relógios agora ele precisava mandar um recado para Gondorf dizendo para atender o telefone que conecta os internos diretamente com o escritório do Defensor Público. Isso era mais fácil do que parecia. Johnny ligou para o centro de detenção usando a sua voz oficial, identificou-se como um empregado e pediu para ser transferido para o 10 Norte. A ligação foi completada imediatamente. Quando o oficial atendeu, Johnny o enganou usando a abreviação interna para receber e liberar, a unidade que processa os novos internos e libera aqueles que estão sendo soltos. Aqui é Tyson do RL, ele disse. Preciso falar com o interno Gondorf. Temos alguns pertences dele e precisamos que ele nos dê o endereço para onde enviá-los. Você pode chamá-lo para mim ao telefone. Johnny ouviu o guarda gritando na sala de atividades diárias. Após vários minutos de impaciência, uma voz familiar atendeu. Johnny disse, não diga nada até eu explicar do que se trata. Ele explicou a desculpa para que Johnny pudesse fingir que eles estavam discutindo para onde mandar os seus pertences. Johnny então prosseguiu, se você puder pegar o telefone com o defensor público à 1 da tarde hoje, não responda. Se não puder, então diga uma hora que você estará lá. Gondorf não respondeu. Johnny continuou, bom? Esteja lá às 13 horas. Vou ligar. Pegue o telefone. Se começar a cair no escritório dos defensores públicos, desligue e ligue a cada 20 segundos. Continue tentando até me ouvir do outro lado. Às 13 horas Gondorf pegou o telefone e Johnny estava lá esperando por ele. Eles conversaram animadamente e sem pressa, o que levou a uma série de ligações semelhantes para planejar o golpe que levantaria o dinheiro para pagar os honorários do advogado de Gondorf, tudo sem que o governo soubesse. Analisando a trapaça, esse episódio oferece um bom exemplo de como um engenheiro social pode fazer o que parece ser impossível acontecer enganando diversas pessoas, cada uma fazendo uma coisa que sozinha parece não ter consequências. Na verdade, cada ação fornece uma pequena parte do quebra-cabeça até que o golpe esteja completo. A primeira funcionária da empresa de telefonia pensou que estava dando as informações para alguém do escritório de contabilidade geral do governo federal. A próxima funcionária da empresa de telefonia sabia que não devia mudar a classe do serviço telefônico sem uma ordem de serviço, mas ajudou o homem amistoso de qualquer maneira. Isso possibilitou fazer ligações de todas as 10 linhas telefônicas que ligam para o defensor público no centro de detenção. Para o homem do centro de detenção de Miami, a solicitação de ajudar alguém de outra unidade federal com um problema de computador pareceu algo perfeitamente razoável.
E embora não houvesse nenhum motivo para ele saber a unidade do alojamento, por que não responder à pergunta? 143. 144. A arte de enganar. E o guarda do 10 Norte, que acreditava que o interlocutor estava falando realmente de dentro da mesma instalação, ligando em missão oficial. Essa era uma solicitação perfeitamente razoável, de modo que ele chamou o interno Gondolf para atender ao telefone. Nada muito fora do comum. Uma série de histórias bem planejadas que resultaram na conclusão do golpe. O download mais rápido. 10 anos após ter terminado a faculdade de Direito, Ned Racine via seus colegas de classe morando em belas casas com jardins na frente, associados de country clubs, jogando golfe 1 ou 2 vezes por semana, enquanto ele ainda estava cuidando de causas baratas para o tipo de pessoa que nunca tinha dinheiro suficiente para pagar a conta. O ciúme pode ser uma má companhia. Finalmente, um dia Ned ficou farto daquilo tudo. O único bom cliente que já tivera era uma empresa de contabilidade pequena, mas bem sucedida, especializada em incorporações e aquisições. Há muito tempo eles não usavam os serviços de Ned, o suficiente para ele perceber que eles estavam envolvidos em negócios que, depois de chegarem aos jornais, afetariam o preço das ações de uma ou duas empresas públicas. As ações valiam pouco, mas de alguma maneira isso era melhor ainda. Um pequeno aumento no preço representaria uma grande porcentagem de lucro sobre o investimento. Se ele pudesse acessar seus arquivos e descobrir no que eles estavam trabalhando. Ele conhecia um homem que tinha experiência em coisas que não seguem exatamente o procedimento padrão. O homem ouviu o plano, interessou-se e concordou em ajudar. Por uma taxa mais baixa do que aquela que é cobrada normalmente, mais uma porcentagem sobre as ações de Ned. O homem deu as instruções sobre o que ele deveria fazer. Ele também lhe deu um conselho útil, algo totalmente novo no mercado. Durante alguns dias seguidos, Ned observou o estacionamento onde a pequena empresa de contabilidade tinha o despretensioso escritório do tipo loja. A maioria das pessoas saía entre 17 horas e 30 e 18 horas. Às 19 horas o estacionamento estava vazio. O pessoal da limpeza aparecia por volta das 19 horas e 30. Perfeito. Na noite seguinte, alguns minutos antes das 20 horas, Ned estacionou do outro lado da rua em frente ao estacionamento. Como esperava, o estacionamento estava vazio, exceto pelo caminhão da empresa de serviços de limpeza. Ned colocou o ouvido na porta e ouviu o aspirador de pó funcionando. Ele bateu na porta com força e ficou esperando em seu terno e gravata e segurando a pasta. Nenhuma resposta, mas ele era paciente. Ele bateu novamente. Um homem do pessoal da limpeza finalmente apareceu. Oi, Ned gritou pela porta de vidro, mostrando o cartão de visitas de um dos sócios que ele havia pego algum tempo antes. Tranquei as minhas chaves no carro e preciso ir até a minha mesa. O homem abriu a porta, trancou-a novamente depois que Ned entrou e passou pelo corredor acendendo as luzes para que Ned pudesse ver aonde estava indo. E por que não ele estava sendo gentil com uma das pessoas que o ajudava a colocar comida na mesa? Ou pelo menos ele tinha todos os motivos para pensar isso. Ned sentou-se no computador de um dos sócios e o ligou. Enquanto o computador inicializava, ele instalou o pequeno dispositivo na porta USB do computador, um dispositivo suficientemente pequeno para ser transportado em um chaveiro, mas capaz de conter mais de 120 megabytes de dados.